Estamos ao vivo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falando sobre a reforma trabalhista, o texto que já foi aprovado, já foi sancionado pelo presidente, né? Deve mudar algumas coisinhas ainda? O Senado Federal encaminhou algumas sugestões para que o governo avaliasse, depois que fosse sancionada a reforma, no sentido de ampliar a segurança para assegurar os direitos do trabalhador. O governo está trabalhando, ouvindo trabalhadores e empregadores, e a própria base do governo também será ouvida para que possamos construir um texto comum, de acordo, para ampliar a segurança de que os direitos dos trabalhadores estarão assegurados. O senhor disse que está ouvindo trabalhadores e empregadores, mas a OIT reclama que esse texto da reforma, a maneira como ele foi feito, não ouviu representantes dos trabalhadores na elaboração desse texto. Primeiro, é importante enfatizar que essa não é uma manifestação da OIT. A Organização Internacional do Trabalho. É uma manifestação individual do diretor do escritório da OIT no Brasil, que não representa o pensamento da Organização Internacional do Trabalho. Porque eu falei pessoalmente com o presidente da OIT em Genebra, e este não é o posicionamento da instituição. Até porque eu, como ministro do Trabalho, desde junho do ano passado, eu conversei pessoalmente com trabalhadores e empregadores. E a proposta que foi encaminhada lá em dezembro pelo governo para a Câmara dos Deputados foi construída através de um consenso. No dia do lançamento estavam lá representantes das principais sindicais, e muitos desses representantes das centrais sindicais, assim como confederações de trabalhadores e empregadores, utilizaram da palavra, falando a respeito do texto que foi encaminhado. O senhor não reconhece essa crítica do diretor da OIT aqui no Brasil? Eu não reconheço essa crítica, e essa crítica não condiz com a realidade, porque o próprio Congresso Nacional, quando a proposta estava no Congresso Nacional sendo debatida, foram realizadas audiências públicas, que teve a participação do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, centrais sindicais, confederações e trabalhadores e empregadores participaram de um amplo e exaustivo debate. Agora, nós precisamos respeitar aquilo que o Congresso Nacional deliberou. Se o Congresso Nacional deliberou, representa o conjunto da sociedade. Vamos ouvir, então, começar ouvindo as perguntas da população. O povo nas ruas ainda tem muitas dúvidas. Vamos começar com uma telespectadora da Bahia, aqui no telão. Bom, as demissões passam a não ser mais homologadas nos sindicatos, passam a ser feitas nas empresas com um advogado do trabalhador e um advogado do empregador. A contribuição do sindicato passa a ser voluntária, isso precariza os sindicatos, diminui a força dos sindicatos. E o trabalhador passa, numa demissão sem justa causa, a receber apenas 20% de multa ao invés de 40%. Ele passa a poder sacar apenas 80% do FGTS ao invés de sacar 100%. E em sacando esses 80% do FGTS, ele perde o direito ao seguro-desemprego. Eu queria saber onde o senhor vê vantagem para o trabalhador nessas alterações. Está tudo certo o que ela falou? Tá. Existe um certo engano aí, com todo o respeito que eu tenho pela senhora que representa o conjunto dos trabalhadores que manifestam a sua preocupação. Primeiro, nós temos no Brasil em torno de 15.600 sindicatos. Desses 15.600 sindicatos, 40% são patronal. Dos 11 mil e poucos sindicatos laborais que nós temos no Brasil hoje, em torno de 4.300 nos últimos 5 anos não realizaram convenção coletiva. E a própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em uma das suas convenções, em que pese que o Brasil é o país que mais referendou convenções da OIT. A própria OIT recomenda a contribuição voluntária da contribuição sindical, aonde que possibilite ao trabalhador escolher de forma deliberada se ele quer contribuir ou não com o seu sindicato. Agora, no que diz respeito ao caso da homologação, o sindicato das demissões, o sindicato não está ausente desse processo. Eu defendo, pessoalmente, e tenho feito esse ativismo no sentido de que a homologação ela ocorra com a presença do sindicato,
na ausência do sindicato com o Ministério do Trabalho, na ausência de ambos com o advogado das partes. Da forma que a legislação foi aprovada pelo Congresso Nacional, de acordo com o relatório do deputado Rogério Marinho, não exclui o sindicato. Esse advogado das partes pode ser o advogado do próprio sindicato. Então, não há exclusão nesse sentido. Até porque o espírito da modernização da legislação trabalhista pretende prestigiar as convenções coletivas. E se nós queremos dar força de lei para as convenções coletivas, nós precisamos ter organizações sindicais fortes e que representem, de fato, a respectiva categoria de trabalhadores. Também, no caso de demissão, o trabalhador permanece com os mesmos direitos de hoje. Seus direitos à multa dos 40%, aonde o empregador precisará bancar, não há nenhum prejuízo que houve uma sentido. Alteração da multa, de 40% para 20%, eu acho é verdade? Que a confusão nesse caso, desculpa até interromper, ministro, é que para demissão sem justa causa continua como está. E para demissão negociada é que pode acontecer o que a nossa telespectadora lá da Bahia falou, de negociar 80% do fundo de garantia e 20% da multa, é isso? Aí é no caso, quando há o interesse comum por parte do trabalhador fazer o acordo, numa demissão acordada. Se o trabalhador, hoje ele tem o direito de fazer acordo para a realização do próprio divórcio, que é uma união entre duas pessoas que fazem o juramento diante do juiz de paz ou da autoridade religiosa, e num determinado momento se entende que por determinada desincompatibilidade aquele casamento não pode continuar. Por que na relação de trabalho o trabalhador não pode ter esse direito também de fazer um acordo e, ao invés de ter o saque do valor do fundo de garantia, que o trabalhador ele sai ganhando, porque ele poderá, ao invés de receber apenas a multa dos seus 40%, ele vai poder retirar os 80%. Então é o seguinte, se o trabalhador for demitido sem justa causa, ele continua com os mesmos direitos, é isso? Continua com os mesmos direitos. Mesma coisa, tudo igual. Tudo igual. Agora, se o trabalhador quiser sair, quer sair do emprego, quer fazer um acordo para sair, ele pode fazer esse acordo e retirar 80% do fundo de garantia. 80% do fundo de garantia. E 20%. Mas se o trabalhador quiser, se ele não quiser, ele continua trabalhando normal. Ministro, o senhor falou de sindicatos e um dos pontos que ficaram pendentes da questão da reforma trabalhista foi justamente o imposto sindical. Na minuta da medida provisória que o governo está preparando, não existe menção a imposto sindical, a volta do imposto sindical. O imposto sindical acabou? Qual é a sua opinião a respeito disso? Deve haver uma contribuição sindical espontânea por parte dos trabalhadores ou nem isso? Qual que é a sua opinião? Veja só, o imposto sindical, a Câmara majoritariamente definiu pelo fim do imposto sindical obrigatório. O trabalhador poderá contribuir, através do imposto sindical, de uma forma voluntária, desde que o trabalhador queira contribuir. Nós estamos pensando estamos ainda estudando, conversando com as centrais sindicais, com os sindicatos, empregadores, trabalhadores e a própria base do governo, no sentido de possibilitar que, através da convenção coletiva, o trabalhador, de forma deliberada, voluntária, possa criar uma contribuição negocial, uma contribuição relacionada à convenção coletiva, estendida a toda a categoria, dando o direito também de oposição. Quando o trabalhador não pretende contribuir, o trabalhador pode ter esse direito. E de que maneira isso vai ser feito? Vai ser assim, quem quer contribuir entra numa fila para assinar um documento dizendo que quer contribuir, ou quem não quer contribuir vai ter que entrar numa fila para dizer, olha, eu não quero mais contribuir. De que maneira vai ser feita essa... No caso da contribuição negocial, será a própria Assembleia da Convenção Coletiva que deverá deliberar. De que forma isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer. Como as convenções coletivas, elas terão força de lei
Outra confusão que existe é o conceito do acordado sobre o legislado. Não. O que nós fizemos ali? A proposta ela veio ancorada em 3 eixos. O primeiro, consolidar direitos. Todos os direitos do trabalhador que estão especificados no artigo 7º da Constituição, esses direitos estão assegurados. Quem disse que o trabalhador ia perder direito daqui para frente vai ter que começar a se explicar, porque o trabalhador vai continuar usufruindo dos mesmos direitos que hoje ele já usufrui. Agora, nós estamos dando segurança jurídica para as decisões das convenções coletivas que hoje já ocorrem e, no entanto, depois, com base em outro entendimento legal, os acordos coletivos são tornados nulos. Nós definimos alguns itens na própria legislação, aonde a convenção coletiva terá força de lei para deliberar. Nós poderemos, através dessa nova medida provisória, incluir mais um item, para que a convenção coletiva também possa deliberar sobre a possibilidade de ter ou não a contribuição negocial. Ministro, a gente tem algumas perguntas que estão chegando aqui pelo Twitter. O Marco Aurélio Correia pergunta: a multa de 40% do FGTS na demissão do trabalhador foi alterada? O ministro acabou de responder aqui. Para caso de demissão sem justa causa, não tem alteração nenhuma. Fica a mesma coisa. Fica a mesma coisa, não tem alteração nesses 40% não. Agora tem uma provocação aqui do Ezequiel dos Santos. Ele diz o seguinte: se a reforma é para assegurar os direitos dos trabalhadores, por que o mercado está comemorando tanto essa reforma? Olha, primeiro nós precisamos partir do princípio que quem gera emprego no Brasil não é mal intencionado. Aquele conceito encantador lá do final do século XIX foi importante para aquela época do princípio, do conceito de burguesia e proletariado. Nós precisamos tirar a cabeça do século XIX e colocar a cabeça junto com os pés no século XXI. Porque a grande realidade hoje é que 85% dos empregos que são gerados no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. É o microempresário que paga aluguel, os filhos dele estudam em escola pública, ele está gerando 5 ou 8 empregos. E a realidade também é que o faturamento bruto, muitas vezes, de uma microempresa que gera emprego é menor do que o salário fixo mensal de quem o chama de burguês. Então, para ter emprego, tem que ter empresa. Nós temos o trabalhador empresário e o trabalhador contratado. Todos são importantes nesse conjunto. Eu compreendo que as empresas sofram sim, e os donos dessas pequenas empresas sofram sim para pagar todos os encargos, inclusive os encargos que são derivados dos empregos que ele fornece, que ele gera, que ele aumenta. Agora, por que não diminuir a carga tributária dessas empresas? Diminui a carga tributária, deixa a pessoa respirar, deixa a pessoa ter um negócio com menos imposto, ISS, ICMS, um monte de imposto de todos os lados, além dos encargos trabalhistas. Uma redução nos impostos, uma redução na carga tributária, não teria o mesmo efeito para o empregador? Para a geração de empregos, por exemplo? Mariana, veja só, uma nação ela se estabelece sobre 3 eixos, 3 pilares fundamentais: segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. Nas relações de trabalho, a segurança jurídica é fundamental. Entendi. Para o empregador, aquilo que ele pode especificar numa planilha de investimentos ou custos ou despesa, no meu entendimento, salário não é despesa, salário é investimento. Porque o que você compreende com o mercado? Produtos naturais, produção, transformação, comércio e consumo. Quanto maior for o número de pessoas consumindo, maior for o número de trabalhadores bem remunerados, nós teremos um desenvolvimento econômico e social muito importante para um país. Agora, o Brasil é um país que ainda está em construção. E a média da participação do Estado nas riquezas produzidas na faixa de 35%, o Brasil está dentro da média. E é lógico que o ideal seria nós reduzir essa participação através da carga tributária, mas seria outros conceitos que talvez num outro programa a gente possa Vamos falar, conversar então, da melhor parte da segurança aí. Jurídica, porque essa semana o Rede TV News mostrou uma reportagem bastante interessante que a gente decidiu mostrar mais uma vez e mostrar para o senhor aqui. Um dos processos trabalhistas aconteceu em Curitiba, no Paraná.
No relatório, a autora da ação alegou que foi demitida sem justa causa e exigia aviso prévio, estabilidade gestante, entre outros direitos trabalhistas. No processo foi atribuído o valor de R$50 mil. A reclamante informou que não teve garantia de emprego de 60 dias depois do término da licença maternidade. Disse também que não recebeu pagamento de PLR, que é participação nos lucros e resultados da empresa. Só que em depoimento pessoal ela confessou que usufruiu da licença estendida e que sempre recebeu PLR. Na sentença, a juíza Jaqueline Ribeiro Veloso indeferiu o pedido, que teve o claro objetivo de induzir o julgamento ao erro, além de constituir na prática de crime. A autora foi condenada por litigância de má-fé a pagar multa e indenizar o prejuízo. Por saber que a ação era uma mentira, os advogados também foram penalizados e vão arcar com multa. Este não foi um caso isolado. Juízes trabalhistas estão de olho em funcionários que inventam histórias para tirar proveito financeiro. Em Barueri, na Grande São Paulo, num caso semelhante, um juiz condenou a reclamante e também a testemunha. Segundo a autora da ação, todos os dias o relógio de ponto travava quando completava 7 horas. Só que a loja ficava a poucas quadras do fórum. E aí o magistrado resolveu ir pessoalmente e fazer uma inspeção. E aí constatou que a causa era falsa, considerando que em momento algum a reclamante demonstrou arrependimento de sua história fictícia, o juiz aplicou uma sentença com multa por litigância e má-fé. Dados do Ministério do Trabalho revelam que os custos de ações judiciais para as empresas brasileiras passam de R$110 bilhões por ano. São 3 milhões de novos casos anualmente e 3 milhões de sentenças também. Nos Estados Unidos, a média é de 75 mil processos trabalhistas por ano. Na França, 70. E no Japão, só 2 mil processos. São esses números que dão ao Brasil o status de país com o maior número de reclamações trabalhistas. Inúmeras queixas poderiam ser reduzidas em função de certos argumentos usados nas ações. Segundo esse juiz trabalhista, com o aumento no número de processos abertos, também subiu a quantidade de casos em que o trabalhador mente para tirar vantagem da empresa. A testemunha, inclusive, está sujeita à pena de prisão. Ela está sujeita a um processo criminal que mente. É pior ainda, para ela fica muito pior. A parte não tem efeito criminal, mas a testemunha tem. Você nunca deve mentir porque a mentira ela só traz malefícios. Acho que tudo que é desonesto não tem uma recompensa. Pode ter material, mas para mim, no meu modo de pensar, a pessoal não tem. Mentira fica até contra ele mesmo. Tem que ser ético, né? Tem que falar a verdade. Ministro, é por causa desses casos isolados de mentiras, de má-fé, que todos os outros trabalhadores agora estão se sentindo meio sem apoio por parte da reforma? Primeiro, isso entrou também na conta, nos cálculos? Primeiro, nós precisamos compreender os trabalhadores e eles têm todo o direito de ficar desconfiados. E devem se manifestar realmente no sentido para que o governo saiba que o trabalhador está de olho e está atento. É muito importante que a sociedade seja mais ativa e exija um comportamento ético, não somente dos cidadãos, mas do próprio governo. Agora, ministro, essa reforma ela vai limitar o acesso à justiça do trabalho? Ela vai limitar a possibilidade do trabalhador reclamar na justiça? Vai reduzir de forma considerável o número de ações trabalhistas. Até porque é muita ação trabalhista, em torno de 3 milhões por ano no Brasil. Do número de empregos formais no mundo, na faixa de 3, 4% é o Brasil. Do número de ações trabalhistas no mundo, 85% é aqui no Brasil. Então, a grande verdade é que nas relações de trabalho existia um ambiente muito fértil para aventuras nesse âmbito, até porque não acontecia nenhuma responsabilização quando se configurava a litigância de má-fé. Eu quero aplaudir esses juízes por esse posicionamento e é comportamento como esse que nós vamos mudar o país. Uma das personagens a que foi aplicada a multa de R$11 mil, também ali embaixo dava para ler na sentença do juiz que não ia aplicar a multa porque ela era uma pessoa extremamente humilde. Mas existe sim, e a gente sabe disso, uma indústria de
reclamações trabalhistas. E eu sei porque eu tive uma amiga, muito amiga minha, uma senhora que já morreu, já faleceu, que trabalhou durante algum tempo numa empresa e ela foi orientada por advogados a entrar com uma ação e mentir. E ela fez isso. E eu, quando fiquei sabendo, fiquei apavorada. E ela fez isso, ela ganhou a ação, ganhou muito dinheiro. E eu fiquei chocada. Tentei até fazer uma reportagem, ninguém quis falar. Mas isso acontece. Ela foi induzida a um erro, na sua Tem simplicidade. Tem advogados envolvidos nisso. Na sua simplicidade e a realidade é que tem pessoas que têm um conhecimento maior, que deveria ter um comportamento ético e zelar e defender a justiça. Porque o que é a justiça? Justiça, você não pode ser complacente com uns e rigoroso com outros. Você não pode selecionar com quem você vai ser complacente e selecionar com quem você vai ser rigoroso. Mas, e as pessoas a justiça que tem que ser realmente plana. têm direito, têm razão naquilo que está acontecendo, as pessoas que realmente poderiam fazer uma requisição à Justiça do Trabalho, essas pessoas vão ser prejudicadas? Não vão ser prejudicadas, pelo contrário. Como vai diminuir o número de ações, a Justiça vai ter uma capacidade de ser mais célere, inclusive para os seus julgamentos. O próprio tempo... Mas precisa existir uma Justiça do Trabalho ou pode ser a Justiça comum resolvendo esses casos também? Precisamos de uma justiça específica para esses casos no Brasil? O Brasil tem 38 milhões e 600 mil trabalhadores formalizados no Brasil, fora aquele outro número semelhante que está na informalidade. Nós precisamos ter uma Justiça do Trabalho específica, com estrutura operacional, com autonomia e com condições para continuar agindo nas relações do trabalho. Nós precisamos ter a justiça, sim. A justiça precisa se estabelecer para que atue sempre que for necessário quando ocorre algum litígio no mundo trabalhista. Porque ocorre, viu? O Brasil é campeão em número de reclamações, porque nossos empregadores também são campeões em números de erros, né? Vamos chamar de erro, não vamos dizer nem que foi a intenção. Olha aqui essa manchete de economia do G1, falando que mais de 200 mil empregadores devem o FGTS para 8 milhões de trabalhadores. E muitas vezes esse FGTS ele é recolhido, ele só não é depositado. Uma dívida com fundo de garantia que passa dos 24 bilhões. É muito dinheiro. Aquilo que o empregador recolhe, desconta na folha de pagamento do empregador, e não recolhe para os cofres públicos é apropriação indébita, inclusive. É roubo, né? Isso é roubo. No Ministério do Trabalho, nós estamos aprimorando os nossos sistemas de controle. Nós lançamos um sistema antifraude, que só no pagamento de seguro-desemprego, em 2017, foram pagos 37 bilhões de reais de seguro-desemprego. Nós evitamos o pagamento indevido, nesse primeiro semestre, de 32 mil requerimentos, que deu uma economia direta de 527 milhões de reais. Que era o quê? Eram pessoas que já estavam trabalhando e continuavam recebendo? Quadrilhas organizadas que se organizavam para roubar o dinheiro do trabalhador. Para esse sistema de trilha, nós vamos trazer também o abono salarial, o seguro-defeso e o FGTS. Quando nós lançamos o Cine Fácil, nós pretendemos possibilitar até o final do ano que o próprio trabalhador, através desse aplicativo, faça a checagem do andamento dos depósitos, inclusive do seu próprio FGTS na empresa que ele trabalha. Que bom! Qual é o aplicativo? Cine Fácil. Ele foi lançado, hoje ele faz todo o trabalho que é feito nas agências presenciais do Sistema Cine. Por exemplo, encaminhamento, seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, a própria consulta do abono salarial, todo o histórico trabalhista do trabalhador, desde o início, lá da sua primeira carteira, quando foi... Tudo lá. Tudo, vai estar tudo nesse sistema, e para que o próprio trabalhador seja o fiscal se o seu FGTS está sendo depositado. O Mauro tem pergunta. Uma pergunta prática aqui do Roberto Almeida, e é um caso que eu lembro que lá na primeira coletiva que foi feita sobre reforma trabalhista surgiu essa questão da jornada de trabalho, da carga horária, e até hoje as pessoas continuam com dúvida. Ele fala o seguinte: trabalho num depósito de mercadorias é muito puxado e exaustivo. Por que
aumentar a carga horária para 12 horas num dia. É o Gilberto, né? Roberto Almeida. Roberto, eu quero assegurar para você que a jornada de trabalho vai continuar sendo 8 horas diárias e 44 horas semanais. 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que nós pretendemos trazer para a convenção coletiva a possibilidade de que aqueles acordos coletivos que já ocorrem hoje, como é o caso da categoria dos vigilantes e os profissionais de saúde, que fazem um acordo coletivo para trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Trabalhar 12 horas. Quem estabeleceu o teto de 12 horas? Foi a CLT de 1940, da década de 40, que estabeleceu um teto de jornada de 12 horas em casos excepcionais. Qual é a excepcionalidade nesse caso? O acordo coletivo. Trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Não haverá aumento de jornada de trabalho. A jornada padrão permanece 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que já existia, que era quem trabalha em hospital, faz plantão, ou então um vigilante que trabalha a noite inteira, que trabalha 12 horas, isso que já existia, trabalha 12 e folga 36, a partir de agora passa a ser legal. Esse acordo coletivo terá força de lei. Vai ter força de lei. Ok. Ele não Isso poderá não quer ser dizer nulo. Que o nosso amigo que trabalha num depósito e já carrega material pesado durante 8 horas, que o patrão do nosso amigo chegue para ele e fala: ô, Alberto, Gilberto, vamos lá, amigão, trabalhar 12 horas. O patrão dele não vai poder fazer isso? Não pode fazer isso. Lá no Porto de Santos, o estivador não vai ter carga de 12 horas? Não vai ter carga de 12 horas. horas. Se quiser contratar uma faxineira e falar para ela: olha, eu queria uma faxina de 12 horas. Não vou poder. Não vai poder. Ok. Se a convenção coletiva da categoria organizar o cumprimento da jornada de 44 horas semanais, sem aumentar jornada, e organizar o cumprimento dessa jornada até o limite, em caso excepcional de 12 horas, terá força de lei. Mas o trabalhador não estará sujeito à imposição unilateral do patrão. O trabalhador não estará sujeito. Se o trabalhador não concordar, a sua jornada é de 8 horas e 44 semanais. Vamos ouvir mais uma pergunta do público? Matheus, escolhe mais uma pergunta sobre jornada de trabalho ou então sobre férias. Matheus. Eu queria saber como que será feito o pagamento das férias, parcelado. Tá, férias parcelada. Primeiro que eu quero saber também. Férias parcelada é uma proposta do patrão para o empregado ou é o empregado que prefere tirar férias parceladas? Ou os dois? Tá. Primeiro, o direito de férias anual do trabalhador é dos 30 dias, como ocorre hoje. O pagamento também como ocorre hoje numa única vez. O acordo coletivo poderá proporcionar, quando existir a concordância do trabalhador, a possibilidade de gozar as férias em até 3 períodos. Também é uma recomendação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Sim, se o trabalhador quiser dividir as férias. Agora, como é que vai ser, então, o pagamento dessas férias? O pagamento pode ser numa única vez e, se o trabalhador concordar, pode ser também em até 3 vezes, desde que haja concordância do trabalhador. Gente, é tudo acordado, né? Nunca haverá a imposição unilateral do empregador. Vai ter assim, o ditado dessa reforma trabalhista é: o combinado não sai caro, é isso? É, o combinado não sai caro. A grande crítica que se faz, a grande dúvida que permanece e que também é muito aqui a tônica dos comentários que a gente recebe, é que normalmente nessa relação o empregador é a parte mais forte e na hora de fazer esse acordo, na hora de fazer esse combinado, as pessoas temem que vá prevalecer sempre a vontade do empregador. Olha só, nós não podemos partir do princípio que o empregador é mal intencionado no Brasil e no mundo. Quantos são os casos de relações entre trabalhador e empregador, contratos de trabalho com 10 anos, 15 anos, 20 anos, onde o empregador muitas vezes é padrinho de casamento, padrinho do nascimento, cria uma relação fraterna entre ambos. Tem 3 ambientes que tem que ser o melhor do mundo.
Um deles é a cama onde nós dormimos, o outro a casa onde nós vemos com as pessoas mais importantes da nossa vida, e o outro é o nosso ambiente do trabalho. Você imagina se persistir essa pregação para o trabalhador de que o ambiente é onde ele vai passar 1/3 da vida dele, aquele que detém o controle daquele ambiente, que assina a sua carteira, que paga o seu salário no final do mês, é alguém que tem má intenção com esse trabalhador. Para esses casos, quando se comprove a real má intenção por parte do empregador, tem a Justiça do Trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho, tem o próprio Ministério do Trabalho, onde os nossos auditores fiscais têm agido e vão continuar agindo para combater todo o abuso contra o trabalhador. Foi o nosso governo, Mariana, que colocou a lista daquelas empresas que tiveram situações de trabalho análogo à escravidão. Sim. Está lá a lista exposta no Ministério do Trabalho, inclusive com denúncias cujos processos administrativos transcorreram, mas foi no nosso período que essa lista foi colocada à disposição não somente para o Brasil, mas para o próprio mundo. E é muito impressionante que a gente tem, em pleno século XXI, condição análoga à escravidão, num país que quer ser exemplo de alguma coisa, que quer se modernizar, que não quer ser visto como república de bananas, que quer ser visto como um país civilizado. Então, num país que ainda tem casos de trabalho em situação análoga da escravidão, o senhor consegue perceber como é delicado falar de reforma trabalhista, né? Deixa eu dizer uma coisa. Para o trabalhador rural. Situações destas existem no mundo todo. A diferença do Brasil é que o Brasil reconhece os seus problemas. E o Brasil expõe os seus problemas. O Brasil não esconde os seus problemas. Tem muitos países que não reconheceram 20. Não reconheceram e não referendaram nem 20 normas da OIT. O Brasil referendou e reconheceu mais de 87. A temática do trabalho decente tem 10 países signatários. E desses 10, o Brasil é um. Essa é a diferença do Brasil. O Brasil é o país mais transparente. O Brasil reconhece as suas mazelas e diz para o mundo, olha, nós temos problemas, mas nós estamos trabalhando para resolver os nossos problemas. O Brasil tão diferente com essa extensão geográfica e demográfica, né? E com todas as diferenças que há entre relação de trabalho até e maneira de trabalhar, tem o trabalho rural, tem trabalho nos grandes centros. Essa reforma foi abrangente dessa maneira? Assim, o trabalhador rural ele está também garantido? A reforma, ela contemplou todas as relações de trabalho, todas as relações do trabalho. Inclui setor público também? Desculpa interromper, porque é uma dúvida também que as pessoas têm. Não, o setor público tem o seu estatuto próprio do servidor público. É um outro regime jurídico que regulamenta a relação do trabalho no setor público. A modernização da legislação trabalhista, ela não transformou a CLT. Na verdade, ela atualizou a CLT, porque a CLT ela foi concebida na década de 40, num momento muito importante para o país, mas naquela época um dos principais meios de transporte era o cavalo. Hoje nós estamos no século XXI. A partir da década de 70 surgiram outras atividades. Por exemplo, nós regulamentamos o trabalho para que o contrato do trabalho contemple também aquele trabalhador, principalmente na área de TI, que possa trabalhar por produtividade na sua própria casa, tendo todos os direitos trabalhistas assistidos. Essa juventude que está vindo aí, Mariana, hoje, muitos deles não têm a paciência que os nossos pais tinham de sair de casa de manhã às 7 horas, ir lá bater o cartão numa fábrica, cumprir uma jornada até o meio-dia, depois da 1h30 até às 6 horas, e assim, rotineiramente. De uma forma direta, esse comportamento. Hoje nós temos uma juventude que ele mesmo quer organizar o seu horário de trabalho e quer ganhar o dinheiro da melhor forma que ele seja vantajoso. Nós temos uma jovem na plateia, é a Cléo de Souza. Ela tem 17 anos. Oi, Cléo, boa noite. Boa noite. Já tem uma filhinha de 2 meses, Cléo. Parabéns.
Você tem alguma pergunta para o ministro? Você está empregada? Não. Não. Não está empregada? Não. Qual a sua pergunta para o ministro? Então, e para os jovens, quais são as coisas boas dessa reforma? Para os jovens são isso que eu disse. Nós contemplamos outras 3 modalidades de contrato do trabalho que já existe no mundo moderno. Você veja bem, Mariana. Nós vemos muitas pessoas querendo ir trabalhar nos Estados Unidos, na Alemanha, nos países desenvolvidos que já modernizaram a sua legislação trabalhista. É para ganhar em euro. É só pelo salário. Só mas... pelo câmbio. Não sei nem se deve ser pela função. Mas pela função e pela remuneração e a possibilidade do próprio trabalhador escolher a forma que ele poderá cumprir a sua jornada de trabalho e o ambiente que ele vai poder cumprir com a sua atividade. A gente tem uma pergunta sobre home office. Eu acho que foi um jovem também que fez. Matheus, vê se você acha. 1/4 dos jovens de 18 a 24 estão desempregados. E a gente tem uma pergunta de uma pessoa a respeito de home office, que é o trabalho em casa, né? A opção da pessoa trabalhar em casa. Eu gostaria de saber como vai ser a jornada de trabalho para quem trabalha em home office. Ele não é tão jovem, mas vale a pergunta. Veja só, a jornada de trabalho no Brasil é 8 horas diárias e 44 horas semanais. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa relação de produtividade dessa modalidade de contrato de trabalho, toda relação contratual ou de acordo tácito tem que ter um conceito, um princípio de confiança entre as partes. Mas é por tempo ou é por produção? Porque, por exemplo, eu levo 20 minutos para fazer um almoço. Minha mãe leva 2 horas, mas o almoço é o mesmo. É por tempo ou é por serviço? Mas existe uma média. Existe uma média do tempo que você leva para fazer um almoço. Existe uma média que se leva em conta em todo o contrato de trabalho. E, nesse caso, o patrão vai esperar uma determinada produtividade de quem vai prestar o serviço e aquele que vai prestar o serviço vai oferecer esse serviço conforme está estipulado no próprio contrato de trabalho. Por exemplo, a média de trabalho para escrever um artigo é de 2 horas, de 4 horas ou de 8 horas. Perfeito. Ele vai pagar pela média. Se o trabalhador em casa fez em menos tempo ou se precisou de mais tempo, aí tanto faz, é indiferente, é isso? O próprio trabalhador, nós não podemos partir do princípio que o trabalhador é um incapaz, que ele se sujeita à imposição. Esse tempo passou, E o jovem que está vindo hoje, ele é mais autônomo, ele é mais soberano nas suas próprias decisões. E ele vai certamente querer ganhar por produtividade, porque quanto maior for a sua produtividade, maior será a sua remuneração. Vai aumentar o número de autônomos, ministro? O número de pessoas que trabalham por conta própria, que têm sua empresa individual? Pessoa jurídica? Pessoas que não vão estar ligadas, não vão estar no regime da CLT e vão trabalhar como autônomos? Como nós. PJs, Esse contrato de trabalho aqui, isso aqui é pela CLT. Esse trabalhador, ele está assegurado todos os seus direitos, direito a férias, descanso semanal remunerado, o direito ao 13º, todos os direitos trabalhistas estão assegurados a ele, assim como o próprio contrato por jornada parcial, o contrato do trabalho intermitente, que são as 3 modalidades de contratos aonde nós trouxemos para a regulamentação. E, na medida provisória, nós vamos avançar no sentido de aprimorar a segurança para esses trabalhadores. Então, sobre contrato intermitente, a gente vai voltar a falar com o ministro Ronaldo Nogueira. No próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, enquanto você aproveita e manda suas perguntas aqui, usando a hashtag. Até já. A gente volta ao vivo com o ministro Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho. Tem mais uma pergunta da plateia. Como é seu nome? Meu nome é Neto. Trabalho já aproximadamente 18 anos na área de garçom e restaurante, né? E a minha pergunta para o ministro é quais são as vantagens que esse projeto criado
que vai trazer de benefício para os trabalhadores, né? Que é intermitente, né? O contrato intermitente, então. Porque como garçom, você pode trabalhar sexta, sábado e domingo, só quando tem mais movimento no restaurante. Exato, tá exato. Bom. E agora eu estou desempregado, né? E surge alguns trabalhos nesse sentido, só que ainda não consegui entender como tem milhões aí querendo entender. Como é que vai ser melhor para ele o contrato intermitente? O trabalho intermitente ele será importante justamente para esse profissional que trabalha em restaurantes, hotéis, bares, eventos que acontecem principalmente nos finais de semana. O trabalhador poderá ter mais do que um contrato de trabalho. Ou seja, ele pode trabalhar em 2, 3 lugares. 2, 3, 4 lugares. E cada um desses contratos nós vamos assegurar isso na própria medida provisória agora para garantir a salvaguarda dos direitos para esse trabalhador. Ele vai organizar, por exemplo, eu vou ter um contrato com o restaurante A aos sábados das 11 horas às 7 horas. Com o hotel B, eu vou ter um contrato para trabalhar ao sábado das 7 horas da manhã às 10 horas da manhã. Então, ele poderá ter mais do que uma modalidade de contrato para que ele tenha a sua renda. Ele não vai trabalhar mais e ganhar menos? Ele vai ganhar mais, porque nós não podemos partir do princípio de que a pessoa trabalhe mais e ganhe menos, né? Hoje, o empregador não formaliza esse profissional justamente por medo de uma ação trabalhista ali na frente, onde se impõe a ele ali o cumprimento e pagamento de jornada que não foi cumprida, né? Então, se aquele restaurante, o movimento é maior nos finais de semana, ele poderá contratar com carteira assinada, com essa modalidade de contrato, esses trabalhadores poderão ter contratos de trabalho com outros estabelecimentos também, desde que ajuste a sua jornada e sempre procurando não ultrapassar as 44 horas semanais. O senhor acredita que vai aumentar o número de oferta de empregos com essa reforma trabalhista? Com a regulamentação do trabalho intermitente, o contrato por jornada parcial, aquele pequeno estabelecimento lá naquele município de 3 mil habitantes, e o contrato intermitente e o contrato por jornada parcial, o Brasil tem capacidade e condições, segundo dados da própria OCDE, de criar 2 milhões de emprego nos próximos 2 anos. 2 milhões de emprego em 2 anos? Em 2 anos. Qual é a expectativa do governo? É essa? É essa a expectativa. Você veja bem, Mariana, o Brasil, nos últimos 3 anos, perdeu em torno de 3 milhões de empregos. Em 2017, nós já tivemos 4 meses de números positivos. Hoje nós estamos com um saldo positivo de 67 mil empregos. O Brasil vai crescer. Ok. Essa é a expectativa do ministro do Trabalho. É a expectativa